Manifestações gastrointestinais e alterações hepatobiliares decorrentes de endocrinopatia. Eu estava aqui pensando o que eu vou falar para o pessoal hoje nessa live, né? Então, e aí o que acontece muitas vezes é que o pessoal às vezes está atendendo um caso e fala: estou com um paciente com sintoma gastrointestinal. Que endocrinopatia pode causar um sintoma gastrointestinal? Eu tô com um paciente que está com uma alteração hepática. Qual endocrinopatia pode causar alteração hepática? Foi daí que eu pensei nesse tema que eu vou explicar para vocês nessa live de aquecimento. Então, se você é veterinário, já dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma sacada. E aí, como eu falei para vocês, nessa live de aquecimento eu vou falar sobre esse assunto. Antes disso, eu tenho que explicar para vocês o que é essa tal de live de aquecimento, né? Não tem nada a ver com esse cachecol, com esse frio que tá fazendo aí, né, gente? Live de aquecimento, gente, nada mais é que um aquecimento para o evento que está chegando aí, faltam poucos dias para o nosso evento, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Esse evento será um evento online e 100% gratuito. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento. Beleza? Então, bora, vamos falar aí sobre manifestações gastrointestinais secundárias em endocrinopatias e alterações hepatobiliares secundárias em endocrinopatias. Então vamos começar, vamos de cima para baixo, né? Vamos pensar assim para facilitar. Então vamos lá, vamos pensar em doenças endócrinas que causam perda de apetite. E aí vocês podem comentar aqui. Se vocês quiserem responder, pode responder. Se vocês quiserem mandar dúvidas, pode mandar dúvida pra gente aqui. Então, vamos lá. Doença endócrina que causa anorexia, né? Então, meu paciente não tá comendo. Alessandra, será que pode ser uma doença endócrina? Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos juntos aí juntar algumas informações. Então, vamos pensar se meu paciente não tá se alimentando. Que doença endócrina que causa perda do apetite? Hipoadrenocorticismo causa falta de apetite. Por quê? Porque a gente tem deficiência aí do cortisol e o cortisol é um importante estimulante do apetite. Então, o paciente que tem hipoadrenocorticismo, ele não vai ter vontade de se alimentar por conta da baixa do cortisol. Tá? Então, se a gente pensar assim, em perda de apetite, eu pensaria no hipoadreno. Tem outra doença endócrina que também vai levar à perda do apetite, como a cetoacidose diabética. Alessandra, mas eu pensaria num paciente que já com diagnóstico diabético, entrando em cetoacidose, ou um paciente que foi diagnosticado com diabetes, né, no momento onde ele já está em cetoacidose. Então, pode acontecer ambas as situações, né? Então, eu tenho um paciente diabético que está controlado e, de repente, ele tem uma complicação e descompensa e aí entra em uma cetoacidose diabética, então ele vai perder o apetite, né? Ou um paciente que a gente não tinha diagnóstico e, por isso, pela falta de diagnóstico de diabetes, ele entra em cetoacidose. Então, vamos ter aí a perda de apetite. De uma forma geral, as endocrinopatias que causam perda de apetite também causam náusea e fazem com que o nosso paciente apresente vômito, que é o caso do hipoadreno e da cetoacidose diabética. Mas eu falei para vocês que a gente ia começar, né, daqui para baixo, de cima para baixo, né? Então a gente tem que lembrar e diferenciar vômito, episódios eméticos, de regurgitação, né? E aí o que acontece? Também entram endocrinopatias. O que a gente vai lembrar? Do mega esôfago. E algumas endocrinopatias
causam megaesôfago. Classicamente, nós temos o hipoadrenocorticismo causando megaesôfago. E aí, a gente vai ter, por conta do megaesôfago, a regurgitação. E pode ser confundido com quadro emético. Ale, tem outra doença endócrina que causa megaesôfago? Sim, o hipotireoidismo. Então, o hipoadrenocorticismo causa megaesôfago. O hipotireoidismo causa megaesôfago. Na maioria das vezes, se a gente tratar a endocrinopatia de base, a gente pode ter a reversão do megaesôfago, tá? Então, se o diagnóstico, a gente não demorar muito tempo para fazer esse diagnóstico, se a gente tratar o hipoadrenocorticismo, se a causa for essa, se a gente tratar o hipotireoidismo, se a causa for essa, e o diagnóstico não for muito tardio, nós vamos ter, nesse caso, a reversão do quadro do megaesôfago, tá? Também pode causar megaesôfago, gente, o hipercortisolismo. E, na verdade, na literatura a gente não vê muitos relatos de o Cushing levando a megaesôfago. Então, eu vou colocar que isso é uma observação da minha rotina. Então, eu já atendi 2 casos de pacientes que não tinham megaesôfago, mas tinham Cushing e tinham mau controle, eles desenvolveram megaesôfago, tá? Mas se a gente for procurar dados da literatura, de uma forma geral, endocrinopatia que causa megaesôfago é a síndrome, o hipoadrenocorticismo e o hipotireoidismo, né? E na minha observação, eu colocaria nesse bololô também a síndrome de Cushing, tá? Mas eu não me lembro de ter lido na literatura relatos de megaesôfago na síndrome de Cushing, é apenas uma observação aí, pessoal. Beleza, olha só, o hipoadreno tá aparecendo aí de montão, né? Falta de apetite, vômito, regurgitação, né? Então, o hipoadreno pode ter regurgitação e pode ter vômito também, eles têm vômito, tá? Beleza, vou tentar organizar. Algumas endocrinopatias, por exemplo, vamos citar a síndrome de Cushing, vai levar a complicações e essas complicações podem levar à falta de apetite, tá? Então, por exemplo, na síndrome de Cushing, com frequência a gente pode ter mucocele e colicistite, né? E aí sim, né, a mucocele, a colicistite vai levar à diminuição do apetite ou à falta de apetite, vai levar a dor, né? Então esse paciente tem dor e aí por isso ele pode parar de comer por conta do quadro de dor, por conta do processo de inflamação. E nos casos obstrutivos, né? Então eu posso ter obstrução, aí a gente vai ter alteração importante de enzimas hepáticas, a gente vai acabar fazendo um quadro de hepatopatia aguda, e aí por conta disso esse paciente também vai parar de comer e pode ter quadro gastroentérico, ter vômito, diarreia, que eles acabam fazendo duodenite também. Lembrando que a mucocele biliar é 29 vezes mais frequente, né? Então, o cão com hipercortisolismo tem 29 vezes mais chance de fazer a mucocele biliar. E a mucocele biliar vai levar, então, a falta de apetite, por quadro de dor, e por causa de náusea também, porque acaba tendo aí, às vezes, a duodenite associada, né? Então, eles acabam tendo quadro de vômito e diarreia. Pegando carona aí na mucocele biliar, a gente tem que colocar no bololô também o hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo também predispõe à formação de mucocele biliar. No hipotireoidismo é menos frequente, aumenta de 2 a 3 vezes a chance de desenvolvimento de mucocele biliar, enquanto que no hipercortisolismo essa chance é de 29 vezes mais, né? Então, eu posso ter tanto no hipotireoidismo quanto na síndrome de Cushing a mucocele biliar, tá? Então, lembra aí. O que mais que nós vamos poder ter? Doenças metabólicas, vamos falar das metabólicas também.
A hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia também predispõem aí à formação da mucocele biliar, da colicistite. Então, a hipertrigliceridemia e a hipercolesterolemia. Lembrando que a hipertrigliceridemia pode ser secundária à síndrome de Cushing, pode ser secundária ao hipotireoidismo, ou posso ter a hipertrigliceridemia do Schnauzer, por exemplo, racial, né? Então, a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer. A hipercolesterolemia também predispõe a mucocele biliar. E a hipercolesterolemia pode ser secundária ao hipotireoidismo, pode ser secundária à síndrome de Cushing, ou pode ser a hipercolesterolemia racial, né? Então, quem são as raças que fazem hipercolesterolemia? O Beagle, o Rottweiler, o Pastor de Shetland. São as raças que fazem com frequência a hipercolesterolemia. Lembrando que as dislipidemias também podem acontecer secundárias ao uso de medicamentos. Que medicamento? Fenobarbital, por exemplo, e o uso de corticoide. Beleza, que mais que a gente tem aí? Manifestações gastrointestinais e hepatobiliares do paciente endocrinopata. Então, assim, quais são as doenças endócrinas que eu tenho aumento de enzimas hepáticas, da atividade de enzimas hepáticas, aumento do aspecto ultrassonográfico do fígado, né? Então, a gente vai ter o diabetes mellitus. No diabetes mellitus é comum nós temos hepatomegalia e aumento difuso da ecogenicidade hepática. Então, o fígado mais brancão, né, que a gente fala, o fígado mais ecogênico, geralmente acontece no paciente que tem diabetes. Essa hepatomegalia e aumento da ecogenicidade hepática também vai aparecer no paciente com síndrome de Cushing. Então, o diabetes e a síndrome de Cushing são as doenças endócrinas que mais causam alterações ultrassonográficas do fígado, levando então a hepatomegalia e aumento difuso da ecogenicidade. Na síndrome de Cushing, a gente também vai encontrar áreas de menor ecogenicidade, né? A gente vai além de ver uma hepatomegalia, aumento difuso da ecogenicidade, um fígado mais grosseiro, com a ecotextura mais grosseira, e eu posso ter áreas de menor ecogenicidade, que são as áreas relacionadas à hiperplasia, áreas de regeneração. O Renê colocou aqui uma perguntinha. Boa noite, Renê. Você acha que aumentou a casuística de mucocele biliar? Pode ser devido à melhora dos diagnósticos? Isso da mucocele é uma pergunta bem legal, Renê, para a gente falar. Eu acho que todas as anteriores são verdadeiras. Eu tenho a impressão de que a mucocele biliar, a incidência, né, a incidência de mucocele biliar, vamos dizer assim, uma prevalência, aumentou bastante. E existem alguns estudos falando de fatores ambientais aumentando a frequência de mucocele. E agora eu não vou lembrar qual era um antiparasitário que causou. Tem um estudo que comparou vários antiparasitários, produto a pulga, carrapato e outros produtos, se tinha relação com o aparecimento da mucocele biliar. E agora eu não vou lembrar ao certo, mas teve uma correlação com um dos ectoparasitas, né? Uso de antiparasitários, né? Para medicamentos para pulga e carrapato. Não vou lembrar aqui qual era o medicamento, né? Mas sim, pode ter fatores ambientais envolvidos aí. Por outro lado, também, gente, melhoraram as ferramentas diagnósticas. Então a gente tem aparelhos ultrassonográficos melhores, nós temos profissionais mais bem treinados e nós também fazemos mais exames ultrassonográficos.
né? E aí é lógico, se a gente faz mais exames, a gente vai identificar mais pacientes, né? Então, quando que nós fazíamos ultrassonografia com uma super frequência, igual nós fazemos para os nossos pacientes, né? Então, a gente faz ultrassonografia a cada 6 meses, né? Além do mais, gente, o que acontece? No passado, a gente não fazia colicistectomia. Então, como a gente também não fazia colicistectomia, a gente também nem ficava se preocupando muito, ficava vendo vesícula, né? Porque a gente não tinha claro na nossa cabeça de que a mucocele completa, ela é cirúrgica, né? Então, entra tudo, né? Entra tudo no mesmo bololô. A gente tem os fatores ambientais, e se isso for verdade de fato, né? Porque um estudo só não faz verão, né, gente? A gente tem que ter vários estudos e vários estudos chegando no mesmo resultado. Então, a presença desses fatores ambientais podem estar desenvolvendo a mucocele, pode ser não, acredito, né? Só que a gente, cientificamente falando, a gente não sei se tem isso, esse dado. A gente faz mais ultrassonografia e a gente tem aparelhos melhores com veterinários mais especializados, né? Mais tecnicamente treinados, então é uma associação de coisas. E aí tem um comentário da Ingrid, sem contar que hoje os animais vivem mais, de fato, né? Vivem mais, se vivem mais, eles desenvolvem mais endocrinopatia, e se fazem mais endocrinopatia, fazem mais mucocele biliar, porque a hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, tudo isso predispõe à formação da mucocele biliar, né? Então, realmente, ela é bastante frequente aí na nossa rotina, e aí a mucocele biliar, né? Uma vez que ela causa uma duodenite, pode causar uma peritonite focal, uma hepatopatia, né? A gente acaba examinando mais esses pacientes, se preocupando mais com esses pacientes, então ela causa manifestações gastrointestinais, né? Hoje na rotina, o paciente vomitou, a gente está fazendo ultrassonografia, né? Antes a gente não fazia, né? A gente não fazia. Tá? Então, olha, falamos aí, olha, tô recapitulando tudo pra gente fazer um listão, hein? Pra vocês não esquecerem. Ai, quais são as manifestações clínicas, que causam, quais as doenças endócrinas que causam manifestação clínica, né? Eu tô com um paciente X assado, será que eu desconfio de endocrinopatia? Qual é a endocrinopatia, né? Então, falamos de apetite, perda de apetite, quadro gástrico. Então, dentro da perda de apetite, a gente falou do hipoadreno. Oi, Teca, boa noite. A gente fala do hipoadreno, causando falta de apetite, náusea e vômito. Falamos aí da cetacidose, causando náusea, perda de apetite e vômito. Falamos do megaesôfago, aí no megaesôfago entrou o hipoadrenocorticismo e o hipotireoidismo. Depois chegamos aí, vômito, falamos aí de fígado, hepatomegalia, aumento de ecogenicidade hepática, no diabetes e na síndrome de Cushing. Depois a gente falou da mucocele, que é a hiperlipidemia, mais síndrome de Cushing, mais hipotireoidismo. Aumento de enzimas hepáticas, de atividade de enzimas hepáticas. Quais são as endocrinopatias? Aí, gente, entra tudo, né? A síndrome de Cushing disparado, é a endocrinopatia que ele promove maior aumento da atividade da fosfatase alcalina. E a boa notícia é que não há uma correlação de quanto mais alta a atividade da fosfatase alcalina, pior é o quadro. A gente não tem essa correlação. No geral, no Cushing, a gente tem uma hepatopatia esteroidal, então a gente vai ter um aumento da atividade da fosfatase alcalina, mas a fração que está mais aumentada é induzida por corticoide, e aí só uma pequena fração desse aumento é a fosfatase de origem hepática. No hipotireoidismo, a gente pode ter aumento da atividade da fosfatase alcalina, mas não é muito de grande magnitude, não é tão elevada assim. Quando encontro no hipotireoidismo enzimas hepáticas muito elevadas, atividade, geralmente está relacionada à dislipidemia ou à mucocele biliar com colicistite também, tá? Então, se eu tenho uma dislipidemia muito importante, que é comum
no hipotireoidismo, aí a gente vai ter aumento importante da atividade de enzimas hepáticas, né? Da fosfatase e da TGP. E geralmente, se eu corrigir a dislipidemia, gente, a gente vai corrigir o aumento dessas enzimas hepáticas, tá? Então, a gente não tem grandes complicações. No paciente diabético, a gente também vai encontrar aumento da atividade da fosfatase alcalina e também aumento da TGP, mas geralmente também é um aumento não muito importante, é um aumento discreto, né? Menos do que 3 vezes o limite superior de normalidade, tá? O que mais que a gente pode pensar aí? As pancreatites da vida, né? A pancreatite. Pancreatite também vai causar uma manifestação gastroentérica, dor abdominal, vômito, diarreia. E a pancreatite, ela acontece, tem uma correlação entre as pancreatites e endocrinopatias. Hoje eu vejo menos, então talvez no passado a gente errava mais no diagnóstico. Eu vejo menos paciente com endocrinopata com pancreatite. Antes eu achava que tinha bem mais e na verdade a gente ainda tem limitações de diagnóstico, mas a gente ainda sabe um pouco mais do que a gente sabia no passado. Então a pancreatite ela pode ser desencadeada pelas dislipidemias, hipertriglicidemia e hipercolesterolemia. A pancreatite parece ser mais frequente também no paciente que tem síndrome de Cushing, no paciente que tem diabetes. Eu praticamente não vejo paciente com pancreatite. Não tenho visto paciente endocrinopata com pancreatite, então eu acho que a gente errava mais no diagnóstico e tudo que vomitava pra gente é pancreatite, né? A única explicação só pode ser essa. Tudo que vomitava, a gente falava que tinha pancreatite, porque eu quase não vejo pancreatite mais, né? Agora, por outro lado, o que eu tenho visto muito é a disbiose, né? E aí talvez também, né, pode ser que a gente esteja supervalorizando a disbiose ou superestimando as disbioses, mas a gente sabe que a obesidade leva a disbiose, na síndrome de Cushing a gente pode ter disbiose, o paciente diabético humano faz disbiose, então o paciente canino também deve fazer disbiose, né? Então, quando eu falo do obeso, a gente tem muitos trabalhos mostrando a disbiose, né? De pacientes obesos, a disbiose de pacientes diabéticos, né? Então, em humanos isso está muito, muito bem descrito e agora na literatura veterinária a gente começou a ter mais trabalhos sobre isso. E aí, junto com essas disbioses, a gente acaba tendo o quê? O grupo, né, de doenças de etiologias distintas e que a gente, no fim, enfia todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, as doenças, ou a doença inflamatória intestinal, né? Um grupo de doenças diferentes ou de etiologias diferentes, todos no mesmo balde, né? Doença inflamatória intestinal. Exatamente, a disbiose, como o disse, a disbiose é a bola da vez, né? Mas aí a gente também não pode pôr toda a culpa na disbiose. Igual no passado, toda a culpa era da pancreatite, né? Agora, toda a culpa é da disbiose, né? Então, a gente vai ter que, na verdade, conseguir identificar melhor, né? De fato o que é, né? Essa tal dessa disbiose, quem é disbiose, quem não é disbiose, mas quando eu tenho recebido com frequência paciente de tempos em tempos tem um score de condição fecal inadequado, fezes amolecidas, fezes com muco, com estrias de sangue, né? E a primeira coisa que eu faço não tô dizendo que tá certo, hein, pessoal? Mas eu falo assim, vamos cuidar da microbiota desse paciente, né? Vamos fazer, sei lá, 30 dias, 60 dias, 90 dias de probiótico para esses pacientes, né? Então, fala assim, se bem... Não tô dizendo que tá certo, hein? É a Alessandra compartilhando
os meus pensamentos, né? Pensando alto, vamos dizer assim, né? Falar, se bem não fizer, mal não vai fazer, né? Talvez daqui a um tempo a gente descubra que também não é bem assim, né? Então, essa disbiose aí, eu tenho tratado esses pacientes que têm essa coisa de tempos em tempos, fezes mais amolecidas, muco. Eu tenho utilizado aí o probiótico, o pré-biótico, por um período bem prolongado, né? Eu falo, vai fazer aí 90 dias, né? E aí eu tenho tido um feedback dos tutores, né? Eles falam, olha, melhorou muito. Agora, lembrar o seguinte, né, gente? Existe uma coisa que é sugestão. Eles podem estar sugestionados e achar que tá funcionando. Eu sempre peço para eles colocarem na agenda, relatar toda vez que tem a frequência, tem umas fezes amolecidas ou tem muco lá. Então, a gente sempre pede pro pessoal relatar numa agenda pra gente ter um controle, né? E aí alguns tutores falam, doutora, posso fazer por quanto tempo? Eu falo assim, quanto o seu bolso aguentar. Se você puder fazer uso diário e contínuo, você pode manter o uso diário e contínuo. Porque, gente, o que matou aquela população de bactéria no intestino, daqui a pouco vai matá-las de novo. Então, você vai ter que ficar repovoando, né, a microbiota desses pacientes. Então, pode usar continuamente. Se não, eu falo para eles, vão tentando espaçar, faz um mês sim, um mês não, vê se fica bem, ficou bem, faz um mês sim, 2 não, e vai tentando espaçar, né? Aí tem o pessoal colocando aqui, ó, a Cris. Mica teve mucocele biliar, retirou a vesícula e ficou com peritonite no local da cirurgia. Agora está tendo pancreatite, tem hipotireoidismo e foi descartado o hiperadreno, né? Tem doença inflamatória desde pequeno, né? Então, é um paciente que complicou, né? Então, aqui, ó, teve mucocele, retirou a vesícula e ficou com peritonite no local da cirurgia. A mucocele, gente, tem um momento certo bom para fazer a cirurgia, né? E aí, tem um estudo bem interessante, então eu não sei como foi o caso da Mica, mas tem um estudo bem interessante que ele comparou paciente tratado só com medicamento, paciente tratado com medicamento e cirurgia, e o paciente que foi direto para cirurgia. E o prognóstico foi melhor naquele paciente que foi identificado a mucocele e já indicado como único tratamento a colecistectomia, né? É que às vezes o paciente não tem sintoma antes e faz um quadro muito agudo, mais rápido, e aí vai para a colecistectomia com uma vesícula já muito inflamada, né? E aí que a gente fala assim, perdeu o time, né? Não foi naquele momento que era o momento ótimo da cirurgia. Aquele paciente que a gente faz um diagnóstico precoce, não tenta tratar com medicamento, que a gente fala, nossa, operou no momento certo, é um paciente que tem um pós-operatório maravilhoso, um prognóstico muito bom, e a gente não tem tido complicações, principalmente agora que a gente tem feito as cirurgias por vídeo. Então, o pós-operatório é bem mais tranquilo. Agora, é lógico, aquele paciente que já tinha aquela colicistite, que já estava inflamado, aquele paciente que já tinha sintomas, aquele paciente que já tinha aumento de bilirrubinas, aquele paciente que já tinha hipoamnemia, aquele paciente que já tinha anemia, então esse paciente já tem muitas complicações da mucocele, né? Então é um paciente que a gente imagina que é um caso mais crônico. Aí esse é o que a gente vai ter pós-operatório complicado, né? E aí, no comentário, agora está tendo pancreatite. Então, ó, não sei, eu não tô vendo o paciente, né? Não tenho os exames em mãos, mas olha só, está tendo pancreatite, tem hipotireoidismo e foi descartado hiperadreno. Tem doença inflamatória intestinal desde pequeno. Então, na verdade, talvez a pancreatite não seja complicação da colecistectomia, mas sim da doença inflamatória intestinal. Então, pode ser que ele tenha a doença inflamatória intestinal a causa primária e a pancreatite é secundária à doença inflamatória. E aí, eu, como sou a rainha do probiótico, né, fã do probiótico, eu faria aí para Mica probiótico full time, para ver se a coisa melhora, esse quadro de pancreatite. Olha o frio, né?
medicamento por anos, depois apareceu mucocele e operou tradicional. Medicamento por anos, Cris, pra quê? Pra mucocele? Manda aí. Não sei, vamos ver. Cris, fala aí pra gente. Medicamento por anos. Que medicamento por anos? Pra mucocele? Se você puder esclarecer, aí ajuda. Né? Bom. Beleza. Que mais que a gente tem aí de endocrinopatia causando manifestação gastrointestinal? Temos uma complicação, né, no caso dos pacientes que têm insulinoma e que vão para pancreatectomia parcial, né? Uma das complicações da pancreatectomia parcial é a pancreatite, duodenite, né? Então eles podem fazer manifestação gastrointestinal. Então é uma complicação aí. E dessa complicação são coisas que a gente pode planejar, que pode ajudar, é que as pancreatectomias parciais levam à pancreatite e levam à duodenite. As inflamações, de uma forma geral, né, de duodeno, elas causam o quê? Diminuição da motilidade do trânsito gastrointestinal. Então, aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, então o alimento fica mais tempo no estômago, e aí esses pacientes podem ter aí falta de apetite por conta disso e podem vomitar, porque o estômago fica dilatado e o estômago não esvazia, tá? Então, é muito comum nas inflamações, nas duodenites, a gente ter diminuição do trânsito gastrointestinal. E por que eu tô falando isso? Porque, então, na pancreatectomia a gente faz inflamação, a inflamação faz diminuição da motilidade do trânsito gastrointestinal e os opioides também diminuem a motilidade do trânsito gastrointestinal. Então, lembrar aí que no caso dos pacientes que têm insulinoma, que são submetidos à pancreatectomia, a gente tomar esse cuidado, porque eles podem fazer constipação, né? Também, e ter quadros de vômito por conta de não esvaziar o estômago. E aí uma coisa que a gente pode fazer por esses pacientes é fazer uso de procinético, usar outras formas de analgesia para a gente não fazer muito opioide para esse paciente, que o opioide diminui a motilidade do trânsito gastrointestinal, né? Então, a associação aí de gabapentina, por exemplo, pode fazer com que a gente possa reduzir aí a dose dos opioides. Aí a Cris está esclarecendo que a vida inteira tomou medicação para doença inflamatória intestinal, né? E para hipotireoidismo. E vem testando para Cushing desde pequeno. E depois de 10 anos eles acabaram descartando isso daí, né? Teve 2 úlceras no duodeno, está com 11 anos. É um sobrevivente aí, né? Nem sempre é fácil. Vamos ver. Ainda falando de endocrinopatias, a gente pode ter no hipotireoidismo, não é comum, mas a gente pode ter constipação. Então, no hipotireoidismo, a gente pode ter constipação. A gente está falando de alteração, manifestações clínicas gastrointestinais e alterações hepatobiliares. Então, o paciente com hipotireoidismo pode fazer constipação, tá? Então, uma coisa que pode acontecer é a constipação no paciente que tem hipotireoidismo. Inclusive, eu tive um paciente, um Schnauzer com hipotireoidismo, que tinha constipação, e aí quando a gente tratou a constipação, o hipotireoidismo, nunca mais ele ficou constipado. E a Aline, uma veterinária colega nossa, que fez pós na Clivepa São Paulo, monitora da pós também da endócrina da Clivepa, ela atendeu um paciente com hipotireoidismo congênito, felino. E aí, aonde que ela chegou no hipotireoidismo? Esse paciente fazia fecaloma
E numa dessas vezes, alguém pensou ou consultou a Aline, e aí o paciente, né, o felino, ele não tinha crescido também, e aí ela testou para hipotireoidismo e era hipotireoidismo. Então, do hipotireoidismo ele tinha constipação, e da constipação ele fazia o fecaloma, né? Então, olha só como a gente vai triando aí, né, coisas, manifestações gastrointestinais. E aí, na verdade, quais são as endocrinopatias que eu tenho que pensar, né, e descartar, né, nesses pacientes, né? Dúvidas aí, vamos ver se tem alguém que tem mais alguma dúvida aí, né? Vamos ver. Olha, eu acho que eu não esqueci de nenhum diagnóstico diferencial aí, hein? Tô pensando aqui, vamos ver. Vocês sabem, né, gente? Eu fico assim pensando, ai, o que eu vou falar hoje? Aí eu falo, ai, eu tô com vontade de falar do quê para esse pessoal, né? Eu fico pensando, porque quem me conhece sabe que eu me divirto, eu gosto de me divertir enquanto eu trabalho, né? Então é muito tipo inspiração. Ai, o que eu vou pensar agora, né? Tipo, o que eu vou falar? E eu falei, nossa, isso é legal, né? Falar de manifestações por sistemas e correlacionar aí com as endocrinopatias. E eu não consigo mais pensar em mais nenhuma outra endocrinopatia com manifestação gastrointestinal. Eu acho que eu tinha para falar para vocês era isso. Vamos ver se apareceu alguma pergunta. Eu quero deixar um espacinho para vocês fazerem perguntas. A Cristina está falando da Mica, estatose desde cedo e agora com síndrome metabólica. O Renê falando que tá cheio de cocô na galeria de fotos. O pessoal vai mandando cocô, né, gente? Que mais? Vamos ver. Hiperepidemia. Acho que... aqui, a Ingrid perguntou se o Cushing pode causar seroconjuntivite seca. Sim. As endocrinopatias, elas causam com muita frequência o Cushing, o hipotireoidismo, diminuição da produção da lágrima e podem causar também alteração na qualidade da lágrima, do filme, né? Então, sim, pode ter seroconjuntivite seca, tanto no Cushing como no hipotireoidismo. Bom, joia, a gente tem muita coisa aí, né? Pra gente lembrar. Acho que não esqueci, acho que eu não esqueci de nada, né? Se vocês não têm perguntas, só eu vou me despedir, porque sextou hoje, né, gente? Sextou, né? Se vocês quiserem ou lembrar de alguma coisa, pode mandar aqui, gente. Não? Então, só tenho que desejar uma boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Amanhã eu volto, porque a gente está aqui só no aquecimento, né? Pro evento chamado Workshop Endocrinovet, um evento online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento, beleza? Amanhã eu volto com mais diagnósticos diferenciais para vocês. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.